Pessoal, bora para mais um módulo, né? Nesse agora a gente vai aprender a descrever aquelas alterações pulmonares que cursam com redução da atenuação do parênquima pulmonar, tá? Elas ficam mais pretas, ficam mais radiolucentes, tá bom? São elas o cisto e a bolha, a cavidade e a bronquiectasia. Então, quando você está lá olhando uma radiografia e acha uma região, acha uma alteração que é preta, ela é provavelmente uma dessas três coisas aqui, tá? E aí a gente vai aprender a como descrever elas, cada uma delas, tá? Esses termos radiológicos. Então vamos lá. Cisto e bolha. Radiograficamente, a gente vai descrevê-los da mesma forma. Aí, Vitão, mas e como que eu vou diferenciar um do outro? Um está mais relacionado a algum tipo de doença, o outro está mais relacionado a outro tipo de doença. Por exemplo, os cistos, eles costumam ser mais centrais, enquanto as bolhas, elas costumam ser um pouco mais, tá bom, pessoal? A pneumatocele, ela é um cisto. A gente vai mostrar para vocês aqui agora, tá bom? Então, nessa imagem aqui, a gente analisando a radiografia, consegue identificar que aqui o pulmão direito, a gente encontra essa imagem arredondada, de margens finas, lisas, regulares, tá vendo? Isso vai diferenciá-las da cavidade, tá bom? E nesse caso aqui, essa daqui é uma pneumatocele. Esse paciente ele teve uma pneumonia aqui e acabou resolvendo a pneumonia e no futuro essa imagem apareceu aqui, tá bom? Agora a bolha, tá? A gente encontra uma imagem semelhante, uma região mais preta na radiografia, tá? A gente olha nas margens dessa alteração, as margens são finas, são lisas, não são todas grumosas igual eu vou mostrar já já. E aí essa radiografia já traz para a gente outros comemorativos que levam a gente a pensar que isso seja uma bolha enfisematosa, né? Esse pulmão ele está hiperinsuflado, olha, nem coube na radiografia as cúpulas diafragmáticas, né? Elas estão rebaixadas, achatadas, o pulmão, a gente percebe que tem algum, quando você olha, você percebe que parece que o fundo dela tá sujo, tá? São opacidades intersticiais reticulares, tá? Então, esse paciente ele tem sinais de DPOC e aqui uma bolha enfisematosa, tá bom? Falamos do cisto e da bolha, agora vamos falar da cavidade, tá? Então, ela é uma imagem radiolucente, uma imagem mais escura, mais preta, só que a gente vai encontrar agora paredes espessas, tá? Irregulares. As cavidades elas estão muito relacionadas a processo inflamatório, né, pessoal? Então toda aquela região está edemaciada, por isso que a parede é espessa, é irregular, tá bom? E o que acontece dessas cavidades, a maioria delas são consolidações, processos pneumônicos ali que acabaram levando à necrose pulmonar. E aí essa necrose acabou sendo drenada, seja por espaço pleural, seja através da tosse, né, para as vias aéreas, e ficou essa cavitação ali dentro, né, essa área de parênquima destruído ali dentro, tá bom? Além de poder representar um processo neoplásico, tá, pessoal? Não vamos ficar restritos a pensar câncer de pulmão é nódulo, não é. Tem metástases, tem tipos de câncer, principalmente os SECs, né? Eles cursam com cavitação, tá, pessoal? Então, você acaba sempre ficando como diagnóstico diferencial. Aí a gente tem que juntar outros dados no nosso paciente para fazer a principal hipótese diagnóstica, mas sempre ter um leque de diagnósticos diferenciais importante aí para a gente não comer bola, tá? Então, vamos ver um exemplo de uma cavidade aqui, tá bom? Olha aqui no terço superior, né, do pulmão esquerdo. Olha a diferença daquelas imagens que a gente viu, né, que as margens eram lisas, né? Olha a margem dessa cavidade aqui, ó, toda irregular, tá vendo?
Tem umas áreas que até ficam um pouquinho mais lisas, mas tem áreas irregulares, áreas que têm um espessamento maior, né, dessas margens. No terço superior, provavelmente isso daqui foi sequela de tuberculose, né, ainda mais aqui no Brasil. Olha aqui agora essa do lado direito. A gente olha a radiografia, a gente vê, nossa, tem uma consolidação aqui. Nossa, essa consolidação vem para cá também, tem toda essa área de consolidação. E tem essa área radiolucente aqui no centro, tá, pessoal? Então, tudo isso daqui que a gente está vendo é a margem, é a borda da cavidade, tá? Olha como está espessada, olha como está irregular. Olha essa cavidade, dentro dela tem um nível hidroaéreo. Então, na hora, não dá para confundir isso com uma bolha, com um cisto, né? Então, cavidade, todas as alterações típicas de uma cavidade aqui nessa imagem. Falamos de cisto, bolhas, cavidades. Vamos falar agora de bronquiectasia. Bronquiectasia não é fácil de identificar na radiografia, tá? A bronquiectasia são dilatações irreversíveis, tá? Isso não volta. Então, a partir do momento que você identifica uma bronquiectasia, ela vai estar lá para sempre, tá? Sempre que você for analisar uma radiografia, uma tomografia desse paciente, essa bronquiectasia está lá, tá? Isso é definição de bronquiectasia, tá? Então, eles ficam ectasiados, né? Os brônquios, eles ficam dilatados, e aí, na radiografia, vai depender se esse brônquio está de lado para a incidência que você está fazendo, ou às vezes oblíquo, ou no mesmo sentido do feixe, né? E aí a imagem que a gente vai encontrar vai ser todo esse espectro, né? Desde simplesmente uma bolinha, uma circunferência, até uma imagem mais alongada e que a gente consegue ver muito melhor, tá? Mas vamos lá, e aqui já deixei, né? Quando fica mais alongado é o clássico sinal do trilho de trem, e quando a gente vê ela no corte axial, né, quando ela está no mesmo sentido do feixe da entrada do feixe de raio-x, a gente fala que é do aspecto de alvo anelar, tá bom? Porque acaba ficando ali só a margenzinha dela sendo mostrada na radiografia e o meio radiolucente, né? Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha aqui nessa incidência em perfil, como a gente encontra um pouquinho mais arredondadas, tudo dependendo da incidência, né, da angulação do brônquio nessa região, tá? Então aqui, ó, trilho de trem, tá? Aqui um pouquinho mais arredondado, quase que anelar. Fala, Vitão, mas não pode ser um brônquio normal? Distal assim? Não. Brônquio distal a gente não consegue ver desse jeito, tá? Às vezes, se você olhar com bastante atenção as regiões perihilares, você consiga ver alguns brônquios ali. Mas distal desse jeito não era para a gente estar vendo esses brônquios assim. E eu vou além, tá bom? As paredes desses brônquios também estão espessadas, tá? Então, esse paciente provavelmente está com um processo inflamatório, está com uma bronquiolite aqui. Tudo bem? Além de estar dilatado, ectasiado, ela está inflamada. Super comum no paciente que tem bronquiectasia elas inflamarem, tá? Porque todo o material, né, o líquido fisiológico que a gente produz no pulmão, que é normalmente drenado, o brônquio doente, né, ectasiado, essa drenagem fica deficitária. Então, predispõe a ter mais processos inflamatórios brônquios, tá bom? E aqui, nessa imagem da direita, a gente fica um pouquinho mais fácil de ver, né? A gente vê os brônquios aqui ectasiados. Aí você vai me falar, mas Vitão, eles estão mais brancos, cara, tá mais radiopaco, tá preto aqui igual esse. Porque esses brônquios aqui, eles estão com material de impactação dentro deles, tá? Então, aqui tem muco impactado, tá? Isso dá muita sintomatologia no paciente, tá bom? Ah, como que eu não confundo isso com o vaso? É relativamente simples, né, pessoal? A gente consegue ver os vasos
passando aqui do lado. Inclusive, a gente consegue ver algumas bronquiectasias que não tem material de impactação dentro também aqui. E aí a gente vê essas áreas. Reparem que apesar delas ser um pouquinho mais brancas, o centro dela tem horas que parece que é um pouquinho mais preto, né? Porque esse muco ele fica preenchendo ali, mas ele não chega a preencher 100% de todo o brônquio ectasiado, né? Tem um material impactado ali, mas ele não chega a preencher tudo aquilo ali para determinar uma consolidação. Existem casos que pode até acontecer, mas é a minoria, tá? A minoria é que esses brônquios dilatados, né, essas bronquiectasias, elas sejam parcialmente preenchidas por esse material de impactação, tá bom? Então, aqui, bronquiectasias com provável impactação mucoide. Certo, pessoal? Agora você já sabe descrever todas as alterações que cursam com redução da atenuação do feixe de raio-x na radiografia.